Obrigado, pastor Júlio. Quando estiver aqui foi em fevereiro ou março que estive aqui? Alguém estava aqui? Alguém lembra? Aleluia. Eu estou me sentindo em casa. Acho que é só voltar mais uma vez, eu já vou estar sentado no chão junto com os meninos aqui. É gostoso estar em casa. Todo lugar que vamos, que está reunido no nome de Jesus, é a nossa família. Mas tem umas famílias que a gente é mais chegado, mais sente mais a intimidade. E eu queria apresentar para vocês um pouquinho da minha família. Conseguiram aí colocar o... Vai conseguir, né? Ah lá, ó. Esse aqui, ó, é o Benjamin. Ele nasceu no meu aniversário o ano passado. Completou agora há pouco mais de um ano. Ó, já está lendo a Bíblia. Você já conhece algum menino de um ano que lê a Bíblia? Tá aí, ó. E essa nasceu agora, dia 11 de novembro, a Isabel. Então, são os meus 2 netos, orgulho da minha vida. Quantos são avós aqui, hein? Ei, clube maravilhoso, viu? Eu esperei quantos anos para poder participar desse clube e agora, dentro de um ano, eu já tenho um casalzinho de netos, né? Que são a alegria da nossa vida. Pastor Júlio fez menção, nós temos a conferência, vou mostrar agora e depois no final mais uma vez. Nós estamos aí com essa conferência que vai ser no Hotel K, dia 21 e 22 de fevereiro. E o tema da conferência que Deus colocou em nosso coração, estamos usando um termo em inglês que é mais chique, né? Upside down, que significa literalmente de ponta cabeça, né? Aquilo que Deus colocou em nossos corações, vou estar falando um pouco de um dos aspectos disso hoje de manhã, é como o reino de Deus é completamente ao contrário dos valores deste mundo. E nós queremos mostrar uma proposta de empreendimento, uma proposta de economia que é de ponta cabeça, virado do avesso, completamente ao contrário. E esse vai ser uma conferência, nós vamos ter preletores dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Não estamos buscando estrelas, não estamos tentando trazer pessoas porque eles vão atrair multidões. Estamos trazendo pessoas que falam a nossa linguagem, pessoas que carregam uma unção daquilo que Deus está fazendo e tem feito na vida delas. As pessoas que vão estar ministrando nessa conferência são pessoas que não vão estar falando de uma teoria, eles vão falar de uma experiência de vida, de como Deus virou a vida deles ao avesso e agora estão caminhando. Quantos sabem que você pode cumprir plenamente o propósito de Deus sem nunca ter ido para uma escola bíblica, nunca ter ido para um campo missionário, porque o seu campo missionário é onde Deus te plantou e aonde Deus te leva toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você foi plantado aonde Deus quer que você possa frutificar. A Bíblia diz, né, que nós vamos florescer aonde nós somos plantados, nós vamos dar fruto, nós vamos ser uma bênção em todas as áreas da nossa vida. Então não perca essa oportunidade. Essa conferência não é só para pessoas de sucesso, nem para pessoas que querem ganhar muito dinheiro. Esse é aqueles que querem realmente entender como que a sua vida pode ser frutífero todos os dias da sua vida, em todas as áreas onde Deus te plantou, porque aqui na igreja nós recebemos para podermos ministrar a semana inteira. Quantos estão entendendo? Amém? Aqui não é o lugar de fazer a obra de Deus. O lugar de fazer a obra de Deus é lá fora, é no nosso dia a dia, em cada dia da nossa vida. E é essa a nossa proposta, essa é a proposta do Kingdom Enterprise Network, que é aquilo que Deus nos chamou para ser. E o nosso slogan, o nosso lema é Build to Bless, que traduzido é edificar para abençoar. Quantos aqui querem ser uma bênção? Quantos sabem que você precisa ser edificado para ser uma bênção? Você não vai simplesmente ser uma bênção, né? É igual a proposta socialista que se tem por aí, né? Que todo mundo quer abençoar os pobres, ajudar os pobres com o dinheiro dos ricos. É verdade ou não é? Né? Você vê os políticos que eles se tornam tão eloquentes em querer ajudar o pobre, mas ele mesmo não está fazendo nada. Ele quer tirar
de quem tem para dar para o pobre e ele ganha todo o crédito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas Deus nos chamou, porque essa mesma história está dentro da igreja. Muitas vezes a igreja quer ser uma bênção, mas não procura meios práticos, meios de criar algo que vai levar você a poder abençoar, não só com sua esmola, não só com seu dízimo, mas você vai poder edificar estruturas que vão gerar verdadeiras riquezas que depois vão ser aplicadas para a transformação da nossa geração. A igreja precisa acordar. Nós não podemos ser mais uma igreja que se satisfaz com fazer um ato de caridade e satisfaz a sua consciência. E você, eu fiz o meu ato de bondade da semana. Quantos estão entendendo? Deus quer que nós possamos ser envolvidos em toda a área da nossa vida. Tudo que nós somos está construindo uma transformação para preparar para a volta de Jesus, preparando uma geração, preparando o mundo. Queridos, esse negócio de Jesus vai voltar e eu vou embora para o céu, isso é escapismo, é querer escapar. A Bíblia diz que toda a criação aguarda e geme, esperando a libertação que vai acontecer através da manifestação dos filhos de Deus. É quando a igreja ocupa o seu lugar, é que nós vamos preparar para a volta de Jesus. Jesus vai voltar para uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Não uma igreja que vive igual o resto do mundo e no domingo fica cantando sobre ir para o céu. Queridos, nós não fomos criados para ir para o céu. Nós fomos criados para reinar em vida, aqui na terra, sendo sal, sendo luz, sendo uma cidade edificada sobre o monte. A Bíblia diz que todas as nações vão para Jerusalém para aprender a lei do Senhor. Jerusalém representa a igreja. Deus vai levantar a igreja, Deus está levantando a igreja para ser uma cidade construída sobre o monte. Quantos querem fazer parte dessa cidade construída sobre o monte? Uma igreja que vai liderar o caminho, que vai apontar o caminho. E aí o mundo, a igreja não vai seguir o mundo vai seguir a igreja. A igreja é que vai ter a resposta para a pobreza. A igreja tem que ter a resposta para sofrimento. A igreja tem que ter a resposta. Jesus morreu para que a igreja pudesse ser a expressão de Deus para resolver os problemas do mundo. Quantos querem participar de uma visão dessa? Amém, queridos? Isso começa aqui. Isso começa em mim. Isso começa em você. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia nessa manhã. Eu não tenho tempo para entrar em tudo que Deus tem colocado em meu coração nesta manhã, mas eu sei que aquilo que Ele quer transmitir, Ele vai poder falar. Eu quero abrir em Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta às igrejas da sua época, eram epístolas. E nessas cartas ele expressa o desejo de Deus, o coração de Deus. Ele fala no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem pode falar amém? Quantos aqui querem bênçãos? Se você não levantar a mão, você não vai receber. Quem quer bênçãos? Quem gosta da palavra bênçãos? Que tipo de bênção que você quer? Como é que é? Fala mais alto. Todas as bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Toda espécie de bênçãos. Porque Deus nos escolheu antes. Deus escolheu nele antes da criação do mundo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, Deus tinha você em mente. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha a sua vida em mente. Ele tinha um plano para a sua vida.
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Quantos filhos e filhas nós temos aqui? Você é consciente da sua identidade? Diga, sou filho, sou filha de Deus. Aleluia. Por meio de Jesus, agora vem a parte que nós perdemos. Agora vem a parte. Todo mundo quer a bênção. Todo mundo quer ser filho. Mas nós esquecemos do ponto mais importante de tudo. Quantos aqui acham que você é o centro do universo? Quantos aqui sabem que você não é o centro do universo, mas age como se fosse? Não é verdade? Eu sei que eu não sou o centro, mas eu ajo como se eu fosse. Porque tudo não tem problema enquanto não toca em mim. Se eu estou bem, eu sinto muito pelos que estão sofrendo, mas eu estou bem. Não é assim que às vezes a gente sente. A gente não tem coragem de falar, né? A nossa vida gira em torno de mim e daqueles que estão perto de mim. E eu só importo com os outros por causa do relacionamento que eles têm comigo. As coisas que estão acontecendo no mundo, a gente se preocupa, mas enquanto ela não muda a minha realidade, ela não tira o meu sono. É verdade ou não é? Mas quando alguma coisa acontece que mexe com o meu mundo, aí a gente começa a jejuar, e orar, e chorar, e buscar. É verdade ou não é? Por quê? Porque nós consideramos que nós somos o centro do universo. A gente não tem coragem de falar, mas agimos como se fosse. E quando nós lemos a Bíblia, e quando nós vamos para a igreja, tudo gira em torno de mim. A igreja hoje é cheio de crentes egocêntricos. A igreja se tornou egocêntrica. Todo mundo quer bênçãos. E não é errado querer bênçãos, porque a Bíblia nos promete as bênçãos. Eu não estou aqui desfazendo as promessas de Deus, pelo contrário, eu quero enfatizá-las mais ainda. Mas tem um ponto que nós temos que restaurar em nossas vidas: que o centro do universo é Deus. Que o que importa é Deus. Que o propósito de todo o universo gira em torno de quem? Deus. E olha o que o apóstolo Paulo fala. Tudo isso que ele falou, toda sorte de bênção, fomos adotados, somos filhos, ele nos chamou, ele nos predestinou para sermos adotados. E aí ele resume: conforme o bom propósito da sua vontade. Há uma vontade soberana, há um propósito soberano que reina sobre todas as coisas. E eu vou te dizer aqui, Satanás não faz nada que Deus não permite. Vocês estão achando que Satanás está ganhando a guerra? Vocês acham que Satanás tem poder? Ele não tem nenhum poder que não é concedido pelo Pai. Ele não pode mover uma agulha se Deus não permite. Porque Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas, mas ele segue as regras que ele próprio estabeleceu. E ele nos criou, e é uma longa história, eu não vou tomar o tempo, mas Deus criou o homem para governar sobre a terra. E o homem, por sua livre e espontânea vontade, entregou nas mãos de Satanás. E Satanás se torna o príncipe deste mundo por causa de uma ação do homem. E Deus está sabendo de tudo. Vocês estão me acompanhando? Porque Deus já tem a solução. Antes de existir o problema, Deus já tinha a solução. Por isso que ele fala que ele nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Em outras palavras,
antes do homem cair, antes de Satanás agir como ele tem agido, Deus já tinha a solução. Qual é a solução de Deus? Ela se chama Jesus. E por isso que tudo que o apóstolo Paulo está dizendo, ele fala que ele nos deu toda sorte de bênçãos aonde? Em Cristo. Ele nos predestinou para sermos filhos em Cristo. Jesus é a solução. Colossenses capítulo 1, eu não vou tomar o tempo de ler todos esses versículos, mas você pode ler, procurar. Em Colossenses fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Em outras palavras, você faz parte do propósito de Deus de trazer tudo de volta para o seu governo. Neste processo, nós vivemos um mundo caído, num mundo onde o príncipe deste mundo aparentemente governa, onde as coisas não vão. Quantos estão aqui conscientes de que as coisas que tudo que você planejou, todas as coisas certinho? Quantos aqui gostam de planejar as coisas, né? E depois dá tudo errado, é verdade ou não é? Oh, maravilhoso dia quando você planeja alguma coisa e dá certo, né? Não é verdade? Porque a grande maioria das vezes isso não dá certo. Se tinha uma coisa que tudo vai dar certo, só não pode acontecer isso. E aí acontece. Não é verdade? Por quê? Vivemos um mundo imperfeito. Vivemos um mundo cheio de problemas. Todas estas coisas vão continuar acontecendo, mas já existe um propósito que reina e governa sobre todas essas coisas. Já existe uma solução para todas essas coisas. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que a Bíblia está dizendo? Paulo repete isso, reforça ele fala: não se preocupa, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que eu estou querendo dizer, querido irmão e irmã? No meio de todas as lutas, no meio de todas as coisas que fala comigo, parece, vira para o irmão que está do seu lado e fala: só parece que o inimigo está ganhando. Existe um reino invencível, imutável, uma herança garantida, uma vitória. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa vitória não vai ser só lá nos céus. Essa vitória é para você hoje. Essa vitória é para mim hoje. Porque nós precisamos de entender como caminhar. Quando nós aprendemos a caminhar no propósito de Deus, quando nós aprendemos a caminhar no propósito de Deus, nós vamos experimentar o que o apóstolo Paulo fala. O que ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 1? Entrega-se seu corpo, renova sua mente, para que você possa experimentar. Fala comigo, experimentar. Quantos querem experimentar? Não só falar a respeito, não só cantar músicas sobre. Eu quero experimentar. Fala comigo, a boa, agradável e perfeita. O quê? Fala mais alto. Vontade de quem? De Deus. Sabe o grande erro nosso? Nós passamos a maior parte da nossa vida de oração orando para Deus abençoar a nossa vontade. E por isso que não acontece. Vocês estão entendendo? Enquanto nós como igreja não mudarmos o centro do universo, nós não vamos ver o propósito. Podemos jejuar, orar, falar todas as coisas certas, mas se não houver uma mudança profunda aqui dentro, uma mudança de mente, de entender que eu não vou buscar a bênção de Deus sobre os meus negócios,
Eu não vou buscar a bênção de Deus sobre a minha vontade. Eu não vou buscar a bênção de Deus sobre o que eu quero. Mas eu vou experimentar fala comigo, boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Vocês estão começando a enxergar um pouquinho um quadro? Vocês estão começando a ver que aqui pode estar tudo errado. Parece que Satanás está fazendo tudo o que ele quer, é verdade ou não é? Mas acima de todo esse caos, existe uma vontade soberana. Existe um reino inabalável. Existe uma vitória já estabelecida, que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, como é que é? A tua vontade. Aonde? Quando eu chegar lá no céu, é? Como é que o irmão estava falando aqui, né? Sobre o sofrimento e tal, mas não tem problema que um dia eu vou para o céu. Aí vai acabar todo o sofrimento, é verdade? Não, querido. Deus quer que isso comece agora, aqui. Que venha a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Lá já é uma realidade. O ladrão que morreu ao lado de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus por isso. Mas o que aquele ladrão fez com a sua vida aqui na terra? Você quer que a sua vida não tenha valor nenhum aqui na terra, e um dia você vai chegar no céu, você está no paraíso, glória a Deus. Mas você vai cantar de quê? Você vai falar de quê? Qual é a sua experiência? Vocês estão me entendendo? Salvação é consequência, não é propósito. Entendeu? Fala comigo, salvação é consequência, não propósito. Eu não fui criado para ser salvo. Eu sou salvo para cumprir o propósito para o qual eu fui criado. Quantos estão entendendo? Eu fui criado com propósito. Eu fui gerado com propósito. Deus me viu a minha forma ainda no ventre da minha mãe. Ele tem um propósito. Ele tem um caminho para mim. E a salvação veio para trazer-me de volta para este caminho. E dentro deste caminho, eu vou fazer parte do grande propósito, que é trazer a vontade de Deus que está nos céus, que é uma realidade, que Satanás não pode tocar, que Satanás não tem nada que Satanás faz, atinge no mínimo aquilo que já está estabelecido. O nome que está sobre todo nome, aquele que desceu até o inferno e pegou as chaves da morte do inferno e tirou toda a autoridade e chega nos seus discípulos e falou: toda a autoridade agora é minha. O que Adão perdeu, eu tomei de volta. Vocês estão começando a entender? Isso inclui a sua vida, inclui a minha vida, inclui minha família, inclui sua família, inclui a igreja. Quantos estão me entendendo? Mas acima de tudo, é um propósito soberano. E quando eu entro nesse propósito, minha vida passa a fazer parte de um processo que eu chamo de ser agente de transformação. Deus nos chamou não apenas para sermos abençoados, mas muito mais de sermos abençoadores. De não ser abençoado, mas abençoar. Ele falou para Abraão: eu vou fazer de você uma pessoa abençoada. É isso que ele falou? Não, a promessa para Abraão, que é o pai de todos os que creem, foi: e eu farei de ti uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer a minha vida e a sua vida para sermos agentes de bênção, onde nós vamos. Quando eu entendo a vontade de Deus, quando eu entendo o propósito de Deus, onde eu vou,
a bênção de Deus me segue. Como nós cantamos agora. Onde eu vou, a bênção de Deus. É como, né, aqueles desenhos, que tinha, né, quando eu não lembro qual desenho, mas tinha sempre uma nuvem escura. Onde ele ia, tinha aquela nuvem escura, né? Aquela pessoa que onde ele vai, todo mundo, né, acontece morte e tudo, né? Quantos querem ser o contrário disso? Que tem uma glória sobre a sua vida. E aonde você vai, não importa onde você entra, a bênção de Deus te segue. A bênção de Deus te segue. Você não é abençoado, você é uma bênção. É uma diferença. Você se torna parte do propósito de Deus. Mas para isto, há um processo. É a mudança da nossa mente. É a mudança da minha mentalidade. Por que que você quer começar uma empresa? Por que que você faz o que você está fazendo? Por que que você vai para a faculdade? Que faculdade você quer fazer? Você pode perguntar. Qual é o propósito da sua vida? Por que que você quer casar? Quantos estão entendendo? Existe um propósito sobre todas essas coisas. Deus quer colocar nossos jovens, nossos filhos, você que é jovem, você que está querendo abrir uma empresa, Deus quer usar a sua vida, mas Ele precisa primeiro alinhar você com a vontade dEle. Primeiro é o alinhamento com a vontade de Deus. Este alinhamento produz dor. Este alinhamento muitas vezes passa por tribulações, passa por dificuldades. Por quê? Porque nós estamos sendo transformados na imagem de Deus. É nesse processo que nós temos que entender a mudança. E eu queria apenas nesta manhã, meu coração, minha oração nesta manhã, que fique com você uma palavra só. A palavra que Tiago diz, e apóstolo Paulo diz em vários versículos, um está em Romanos capítulo 5, o outro está em Tiago, ele fala, não estranhar as tribulações que vêm. Apóstolo Paulo fala, por isso nos gloriamos em nossas tribulações, nos alegramos em nossas tribulações. Queridos irmãos, eu tenho que te dizer uma coisa, a tribulação ela vem, se querendo ou não. Você não precisa ser crente para passar por tribulação, e ser crente não te livra da tribulação. Vocês estão me entendendo? A diferença é, presta atenção aqui comigo, eu estou soltando muita coisa que está girando aqui, mas pensa um pouquinho. Na cova dos leões, quantas pessoas entraram na cova dos leões? Lá, no livro de Daniel. Vocês sabem? Quantos? 3. Olha, a cova dos leões não fala exatamente quantos. Falou primeiro de Daniel. Mas depois os guardas e as pessoas que mandaram colocar Daniel lá na cova do leão também foram. Vocês lembram disso? Que ele mandou aqueles que fizeram a conspiração contra Daniel, você pode ler lá na sua Bíblia. Depois que Daniel foi livre da cova dos leões, ele mandou jogar os caras que tinham feito a conspiração contra ele, mandou jogar lá na cova dos leões também. Quantos deles não foram atingidos pelo leão? Não foram comidos pelo leão? Só o Daniel. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas foram jogados ou acabaram caindo na fornalha de fogo lá? Foi Sadraque, Meseque e Abednego, não foi? E quem mais? Os guardas. Nunca esquece que os guardas também que foram jogar eles, o fogo queimou eles. Diz que o fogo estava tão quente que queimou, que consumiu os guardas que jogaram eles. Mas quantos deles não foram tocados pelo fogo? Vocês estão entendendo? A tribulação ela vem. Os problemas vão acontecer. E este evangelho de vem para Jesus que os seus problemas acabou, não funciona. Não. Qual que é a promessa de Deus? Quando passares pelo fogo,
não te atingirá. Quando passares pelas águas, não te submergirão, porque eu estarei contigo. A presença de Deus, a realidade de Deus, ela está conosco. Qual é a diferença? Se eu estou na vontade de Deus, essas coisas não me atingem. Pelo contrário, elas me transformam. E por isso que eu quero te dizer, como Paulo, tende por motivo de grande alegria, porque a provação produz a experiência, a paciência, ela transforma nossas vidas e ela nos liberta daquilo que nos prende, aquilo que está te segurando. E eu quero terminar nessa manhã com alguns pontos bem práticos para você caminhar, para que Deus possa te levar a experimentar toda a vontade dEle. Em primeiro lugar, o que eu devo fazer diante disso? Diante de todas essas circunstâncias, diante do conhecimento de que a tribulação vem, a dificuldade vem, aquele que anda com Deus não está livre de tribulações. Qual que deve ser o nosso entendimento? Em primeiro lugar, as tribulações elas vêm porque nós vivemos num mundo imperfeito, porque nós somos imperfeitos e porque nós cremos naquilo que o mundo não aceita e por isso ela nos rejeita. Isso é um estudo em si. Por que nós passamos por essas dificuldades? Mas o que fazer diante delas? Número 1, fitar os olhos no prêmio. A Bíblia diz que Jesus, por causa do gozo que estava proposto, ele suportou o sofrimento da cruz. Quando os meus olhos estão no prêmio, apóstolo Paulo fala que ele, esquecendo das coisas que atrás ficam, eu fito os olhos no prêmio. Tira os olhos de você, tira os olhos da sua realidade agora, fita os teus olhos no projeto de Deus. Eu estou vivendo, meus olhos verão a glória de Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te comoves dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Meus olhos estão nele, no projeto dele. Eu sirvo um reino que não pode ser abalado. Eu estou caminhando para um lugar onde Deus vai usar a minha vida, minha empresa, minha família, os meus filhos vão servir para a glória de Deus. Quantos querem manter os seus olhos nisso? Eu lembro de pouco mais de 2 anos atrás, eu estava sozinho e minha família inteira estava passando por uma luta que parecia insuperável. E começou a tocar aquela música, I Just Want to Speak the Name of Jesus. E traduzida é, eu declaro Jesus, né? Eu declaro Jesus, né? Sobre minha família, eu declaro Jesus sobre as circunstâncias. E à medida que aquela música começou a tocar, eu comecei a chorar. E eu estava sozinho no meu carro e eu estava gritando, Jesus, Jesus, Jesus. As coisas não mudaram de um momento para outro. Mas no meu coração havia paz, porque eu havia conseguido colocar os meus olhos no alvo, na glória de Deus. E hoje eu estou com esses netos maravilhosos, minha família toda servindo a Deus, meus filhos andando debaixo de um propósito de Deus. Demora às vezes, e as lutas não vão parar, mas quando nossos olhos estão no alvo, todas as lutas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para as suas tribulações, fala agora, vocês pensam que vocês vão me parar? Vocês vão me empurrar. Minhas lutas não me detêm, minhas lutas não me param, minhas lutas me empurram em direção à vitória. Se sua empresa está passando por um momento de dificuldade, use essa dificuldade para não desistir, para empurrar e falar, o propósito de Deus vai ser cumprido. Eu vou caminhar para a vitória, eu vou alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Não tire os olhos do alvo. Número 2, regozijar no Espírito Santo. Nossa alegria, ela não vem
por sentimento. Quantos aqui ficam alegres quando você ganha um presente muito bom? Quantos ficam alegres quando você recebe uma notícia muito boa? Quantos ficam alegres quando você recebe uma notícia ruim? Alegria, sua fonte de alegria é onde? A alegria do mundo é quando tudo vai bem, verdade ou não é? Qual que é a alegria que é fruto do Espírito Santo? No meio das tribulações, Paulo e Silas lá preso, né, na prisão, cantando hinos de louvor. Aonde vem a nossa alegria? Ela tem que vir do Espírito Santo. Põe a mão no seu coração agora e fala: eu quero liberar alegria do Espírito Santo. Quantos receberam o Espírito Santo aqui? Quantos são cheios do Espírito Santo? O apóstolo Paulo fala: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. O Espírito Santo é o que vai te dar força. Você aí, o Espírito Santo vai te dar um batismo de alegria. Vai te dar um batismo de alegria. Você está pronta para receber? Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos e começa a deixar o Espírito Santo te encher. Há uma alegria do Espírito Santo que não depende dos resultados. Há uma alegria do Espírito Santo que está vendo do lado de lá do terremoto, do outro lado do furacão. Eu estou vendo o alvo, eu estou vendo a glória. Estevão estava sendo apedrejado e ele viu o Filho de Deus levantando para recebê-lo. Oh, Espírito Santo, enche a tua igreja de uma alegria, de uma força do Espírito Santo, que te leva a passar no meio da tribulação e usar a tribulação para te impulsionar para a vitória. Porque a igreja, eu vou profetizar aqui agora, a igreja nesse lugar é uma igreja que vai usar das tribulações para se tornar sua vantagem. As nossas tribulações, as nossas dificuldades, as nossas dores e as nossas lágrimas se tornarão a nossa ferramenta, se tornarão a nossa vantagem sobre os nossos inimigos. Levanta suas mãos comigo e diga: meus problemas se tornarão na minha vantagem sobre a minha competição, sobre os meus inimigos. Quantos creem nisso nesta manhã? Diga aleluia, diga glória. Pastor, tem tempo para falar mais 2 pontos? Rapidinho, 3. Vocês estão prontos? Identifica o que é na sua vida que precisa mudar. Muitos de nós oramos: Deus, passa essa tribulação, mas não abrimos mão das coisas que estão mantendo a tribulação na sua vida. Vocês estão entendendo? Muita dor, muita dificuldade vem nas nossas vidas, porque Deus quer transformar, mudar, e nós agarramos. E a tribulação vem, você segura ela mais ainda. Faz assim comigo. Levanta as suas mãos assim, ó. Fala: Senhor, eu não quero segurar nada que está me impedindo de entrar no lugar que o Senhor me chamou. A minha vontade, minha insistência, minha teimosia, meu egoísmo, meu orgulho, meu sonho, eu tenho que abrir mão dos meus sonhos. Eu não posso abrir mão dos sonhos de Deus. Mas tem muito sonho que é meu, que eu criei. Quantos estão entendendo? Não abra mão do sonho de Deus que Ele plantou na sua vida. Quantos aqui sabem identificar a diferença entre o seu sonho e o sonho que Deus plantou na sua vida? Amém, queridos? E finalmente, exerça a autoridade que Deus te deu. Exerça a autoridade que Deus te deu. Não se acomode com o sofrimento. Tem muito crente acomodado com o sofrimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou sofrendo, mas seja feita a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Eu não estou pregando isso.
Usa o sofrimento e a dificuldade para te impulsionar, mas toma a autoridade que Deus te deu e diga para o capeta, fala, chega, basta, eu estou alinhado com a vontade de Deus, e por causa disso, cai fora, sai da minha frente, eu não aceito, aquilo que está errado na minha vida, eu já abri mão, aquilo que está errado na minha vida, eu já me alinhei com Deus, e agora, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora, toda enfermidade, toda dificuldade, toda pessoa que não está pagando as suas contas, tudo aquilo que está impedindo a minha empresa de fluir, sai da minha frente, no nome de Jesus. Eu tenho autoridade de tomar posse do reino de Deus, da vontade de Deus, sobre a minha empresa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre a minha cidade, sobre a igreja que Deus colocou no meu lugar. Eu tomo a autoridade de Deus e eu caminho nessa autoridade. É hora da igreja levantar, mas ela não pode esquecer, mantenha os seus olhos no alvo, deixa Deus te encher da alegria do Espírito Santo, porque você está cheio do propósito de Deus. Deixa aquilo que está te prendendo cair por terra. Vira para o irmão que está ao seu lado, fala, a cruz te liberta de tudo que está te amarrando. Paulo fala, eu me gloriarei só na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Quando o nosso coração está naquele carro novo, quando o nosso coração está naquele status, eu tenho que ser aquilo. Quantos estão me entendendo? A cruz vem. Vocês estão me entendendo? E quando a cruz trata, ela te liberta. E aquilo deixa de ser importante para você. E quando aquilo deixa de ser importante para você, você caminha na liberdade do Espírito Santo. E o propósito de Deus vai ser cumprido na sua vida. E você vai caminhar na autoridade do Senhor. Vamos ficar em pé. Coloca de novo aqui, por favor, a conferência. Quero lembrar os irmãos esses 2 dias, 21 e 22. Um dos preletores que vai ministrar nessa conferência é um amigo meu muito próximo. Hoje ele é um milionário, tem muita empresa, extremamente abençoado por Deus. Mas ele foi criado pobre, na linha de pão, mendigando. E ele prega. Ele terminou de escrever um livro falado que diz a dor necessária. Como a dor tornou ele uma pessoa de sucesso. Quantos estão prontos para fazer da sua dor o teu sucesso? Levanta suas mãos agora e começa a dizer, eu creio que Deus vai usar a minha vida para trazer a vontade de Deus aqui na terra como nos céus. Eu sei que nós estamos terminando, mas eu sinto que há um espírito pairando sobre este lugar. Há uma presença, uma unção pairando sobre este lugar. Deus quer encher sua vida com o gozo do Espírito Santo. E as tribulações não vão mais te deter. As tribulações também não vão ficar na sua vida. Você vai ver essas tribulações sendo quebradas. Na autoridade do Senhor, você vai tomar posse da vontade e da promessa de Deus sobre a sua vida. E você vai caminhar em vitória. No nome de Jesus, feche seus olhos, levanta suas mãos e fala, Senhor, eu aceito a tua vontade. Renova a minha mente, renova a minha mente. Eu não quero ser o centro do universo. Eu não quero ser o centro do universo. Eu quero ser rendido à tua vontade. E então ser um agente de transformação, conforme o Senhor tem me prometido. Em nome de Jesus. Em nome de